Juros simples e juros compostos. Bom, isso pode até parecer um conceito meio chato de matemática, né? Mas, na verdade, são dois caminhos bem diferentes que o nosso dinheiro pode seguir. E acredite, a escolha entre um e outro pode fazer uma diferença de milhares de reais ao longo do tempo. Vamos mergulhar nisso para entender direitinho como funciona. Para a gente entender isso bem, vamos começar com uma história bem simples. Imagina um músico, Josimar. Ele quer vender o violão dele por R$ 100. Uma decisão que, sem ele nem perceber, o coloca diante de uma das questões financeiras mais importantes que existem. Só que o comprador vira para ele e pede um prazo. Posso pagar daqui a 2 meses? E aí o Josimar pensa em duas opções de preço. Uma de R$ 120 e outra de 121. Poxa, R$ 1 de diferença, né? Parece quase nada. Mas a lógica por trás de cada preço é um mundo à parte. E é aqui que a gente descobre duas ideias financeiras muito, mas muito poderosas. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Primeiro, vamos entender a história desses dois preços. Depois, a gente entra nos juros simples, a tal da taxa fixa. Em seguida, a gente vai ver a mágica dos juros compostos, a famosa bola de neve. Aí vem a parte divertida, um duelo de 10 anos entre os dois. E, para fechar, vamos ver como usar tudo isso na prática. Beleza, então vamos lá. Primeiro, a história de dois preços. Vamos entender o porquê por trás desses números. Então, olha só a diferença. O preço de R$ 120 use o que a gente chama de juros simples. É como uma taxa fixa, sabe? Todo mês ele adiciona 10% em cima dos R$ 100 originais. Já o preço de R$ 121, esse usa juros compostos. No primeiro mês, adiciona 10%. Beleza. Mas no segundo mês, ele calcula 10% em cima do novo valor total. Parece um detalhe, né? Mas essa pequena diferença é o que muda o jogo todo. Vamos começar pelo caminho mais, digamos, previsível. Os juros simples, a taxa fixa. É um caminho bem linear, bem direto. Então, o que são os juros simples? A definição é essa. Os juros são calculados apenas sobre o valor inicial, o tal do principal. Ou seja, a mesma quantia de juros é adicionada todo santo mês. O ponto mais importante para guardar é: o juro que rende não gera juros novos. É sempre em cima daquele valor lá do comecinho. Para ficar bem claro, vamos ver um exemplo. Imagina um investimento de R$ 100 a 2% de juros simples ao mês. No primeiro mês, rendeu R$ 2, total 102. No segundo mês, adivinha? Mais R$ 2 calculado sobre os 100 originais, total 104. No terceiro, a mesma coisa, mais R$ 2, total 106. É como se a gente estivesse empilhando moedinhas de R$ 2, uma em cima da outra, mês a mês. É constante, previsível. E claro, tem uma fórmula para isso, um atalho. Essa fórmula pode parecer complicada, mas o que ela basicamente diz é que o valor final, o VF, cresce de forma linear, numa linha reta, por causa daquela multiplicação ali no meio. Ok, já vimos o caminho reto e previsível. Agora, vamos para o outro lado, onde a coisa fica bem mais emocionante e o crescimento, bom, ele começa a acelerar de verdade. Vamos falar dos juros compostos, a bola de neve. A definição aqui é a chave de tudo. Juros compostos são calculados sobre o valor inicial e sobre os juros que já foram acumulados. É o famoso juros sobre juros. Por isso, a analogia da bola de neve é perfeita. Ela começa pequena, mas conforme vai rolando ladeira abaixo, ela vai pegando mais neve e crescendo cada vez mais rápido. Vamos pegar um exemplo com um empréstimo de R$ 900, a juros compostos de 10% ao mês. No primeiro mês, rendem R$ 90. O total vai para 990. Agora, aqui está o pulo do gato. No segundo mês, os 10% de juros não são mais sobre os 900, são sobre os 990. Isso dá R$ 99 de juros. O total já pulou para 1.089. Percebeu a diferença? A fórmula aqui também parece com a outra, mas tem um detalhe que muda tudo. O N, que é o tempo, está como um expoente, ali em cima. É esse pequeno detalhe que dá um poder exponencial para a coisa toda. É por isso que o gráfico dos juros compostos não é uma linha reta. É uma curva que sobe cada vez mais rápido. Certo, então a gente tem esses dois sistemas, um linear, o outro exponencial. Mas qual deles é mais poderoso no longo prazo? Bom, para descobrir isso, nada melhor do que colocar os dois num duelo, uma corrida épica de 10 anos. Então o cenário é o seguinte: de um lado, o investimento 1, R$ 1.000, rendendo a juros simples com uma taxa bem gorda, de 5% ao mês.
Do outro lado, o investimento 2, os mesmos R$ 1.000, só que rendendo a juros compostos, com uma taxa que parece bem mais modesta, só 2% ao mês. Os dois pelo mesmo prazo, 10 anos. Peraí, a taxa de juros simples é mais que o dobro da taxa dos compostos? Parece uma luta meio injusta, né? Quem será que leva a essa? 10 anos depois, vamos ver o resultado do investimento 1, o de juros simples a 5%. Ele chegou a R$ 7.000. Nada mal, né? Um retorno bem sólido. Mas e ao investimento 2? Aquele com a taxinha de 2% de juros compostos? Bom, a bola de neve dele virou uma avalanche. Chegou a mais de R$ 10.700. É impressionante. Mesmo com uma taxa bem menor, ele não só alcançou, como passou e muito o outro investimento. A grande lição aqui é justamente o poder do tempo. Mas por que os juros compostos venceram? É simples. Juros simples é um crescimento linear, uma linha reta. Já os juros compostos são um crescimento exponencial, uma curva que acelera. E no longo prazo, mesmo com uma taxa menor, esse efeito de juros sobre juros simplesmente domina tudo. O caminho dos juros simples é uma caminhada constante, mas o dos juros compostos é um foguete. Ele demora um pouquinho para pegar no tranco, mas quando decola, ninguém segura. Tudo isso é muito legal, mas não é só teoria, né? A ideia é usar esse conhecimento na prática. Essas fórmulas são, na verdade, ferramentas poderosas para responder perguntas financeiras do dia a dia. Vamos pegar uma pergunta bem comum. Quanto tempo leva para dobrar o investimento? Imagina que uma pessoa aplicou R$ 1.000 numa conta que rende 1% de juros compostos ao mês. Em quanto tempo esses 1.000 vão virar 2.000? Bom, a gente tem todas as peças do quebra-cabeça, menos uma. A gente sabe o valor inicial, o valor final que se quer e a taxa de juros. O que falta? O tempo, o N. Então é só usar a fórmula dos juros compostos para descobrir isso. Fazendo a conta, a resposta é aproximadamente 70 meses. Isso dá um pouco menos de 6 anos. O mais legal disso é que essa lógica serve para qualquer um definir metas financeiras realistas e ter uma ideia clara do tempo que vai levar para chegar lá. Então, a história toda é essa. O dinheiro tem, basicamente, 2 jeitos de crescer. Entender a fundo a diferença entre esses 2 caminhos é o que permite tomar as decisões financeiras mais inteligentes, seja na hora de poupar e investir para o futuro, ou na hora de entender o custo real de um empréstimo. É a escolha entre colocar o dinheiro para andar ou colocar ele para voar.